Qual é a razão social da sua empresa? Família, né? Juntar a família. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu talk show semanal com o mercado empreendedor e de negócios. Hoje nós temos um convidado especial com muitas histórias para contar, principalmente nesse segmento que vem crescendo tanto. Hoje nós vamos falar com Marcos Molima. Ele é empresário do segmento de barbearia, fundador da Dom Hélio, uma barbearia com mais de 10 anos de história. Só para vocês terem uma ideia, ele já atendeu mais de 700 mil pessoas. Vocês têm noção do que é atender 700 mil pessoas no seu negócio em tanto tempo de história? São unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo e eu sou um dos seus clientes. Tenho o prazer de viver esse ambiente e tudo que a gente conversar aqui hoje eu atesto embaixo, porque é um clima agradável, barbeiros profissionais, e eu quero deixar um agradecimento especial ao William, que é o meu barbeiro, e me apresentou esse grande empresário, que é o Marcos. Marcos, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Adriano. Obrigado pelo convite. O William é o culpado aí dessa nossa esse bate-papo aqui que vai ser tão agradável. Eu tenho certeza que sim. Bom, são muitas histórias, né? Afinal de contas, ter um negócio com 10 unidades e um segmento que cresce, mas a gente sabe que existem vários desafios, né? Para você formar time, montar unidades, conseguir ali a sua clientela. A gente vai chegar nesse momento, onde a gente vai falar sobre esses seus desafios e também as suas vitórias como empreendedor, mas eu queria conhecer o Marcos um pouquinho antes. Qual que é a história que o Marcos conta da história dele? Vamos lá, Adriano. Diria que eu sou um empreendedor desde que nasci, talvez. Quando eu era do colégio, e aí já boto um pontinho de atenção do pessoal do colégio que prestou atenção nisso. Quando eu estava no 1999, 2000, teve a primeira experiência de empreendedorismo na minha escola, que era um projeto chamado Junior Achievement, que era da escola de Harvard lá, e foi um projeto piloto na minha escola. Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, e aí a escola selecionou alguns alunos, e eu fui um desses alunos selecionados para participar. Então, assim, acho que ali alguém da escola já tinha visto um potencial ali de empreendedor, e, bom, talvez ali tenha começado a sementinha ali desse caminho. Terminando a escola, comecei a fazer faculdade, e aí entrei num estágio, porque eu fiz a faculdade de administração na PUC do Rio, e obrigação é fazer um estágio, né? Fiquei nesse estágio 12 dias, liguei pro meu pai e falei assim, pai, isso aqui não é pra mim não, posso sair? Aí ele, filho, se você não tá satisfeito, sai. Eu falei, pai, como é que eu faço pra sair? Eu nem sei como é que eu peço demissão, como é que funciona isso. Aí meu pai me liga, falando comigo no telefone, vai no teu chefe, pergunta se vai te atrapalhar. Eu tinha um garoto, 10 dias, não atrapalhava a empresa em nada, estagiário ali. Ele falou assim, cara, quer ir embora agora? Pode ir. Eu levantei e fui embora. E ali, encerrei minha carreira CLT. Com 10 dias. Com 10 dias. E comecei a empreender. Meu primeiro negócio foi fazer, como um bom adolescente adulto, fazer festas, Aí comecei a ser responsável pelas festas da faculdade, depois virei promotor de boate em Niterói, e assim que eu saí da minha faculdade, meu TCC, em 2006, foi sobre uma empresa de entretenimento, a Infinity era o nome do meu TCC. Em 2007, eu abri meu primeiro negócio, meu CNPJ de fato, que foi um pub na Barra da Tijuca, e foi minha primeira empresa que eu comecei ali, que foi esse TCC da faculdade que virou realidade. Tá. Eu quero muito pegar um pouquinho desse gancho aí, porque muitos jovens, principalmente nessa fase de iniciação do mercado, começam a ter experiência profissional, começam a trabalhar e às vezes não se identificam. A gente sabe muito bem que isso acontece. Seja que seu pai te ajudou, foi com você no telefone, te explicou como que era para pedir demissão. Mas como que era a sua família? Como era esse apoio familiar? A gente conversou um pouquinho nos bastidores, sua família é de professores, né? Meu pai foi professor a vida inteira de faculdade, fui aluno do meu pai 5 vezes. Minha mãe foi professora quando jovem, depois assistente social. Meus pais nos criaram, eu tenho mais 2 irmãos, naquela lógica de faça o que você quiser, faça o que te fizer feliz. Que legal. Com responsabilidade e tal, claro, mas a profissão que você escolher, sabe? Uma coisa bem, bem aberta, assim. Acabou que os 3 imitaram ele e os 3 filhos fizeram administração. Não foi tão livre assim. Mas aí foi por opção nossa e não por imposição familiar, nada disso.
Mas não era uma família de empreendedores, não é uma coisa de... Meu pai não era empresário. Meu pai me ajudou meu irmão com seu conhecimento, eu digo que ele é um grande consultor, até hoje trabalha com a gente. É muito bom ter um pai professor de faculdade, de administração, dentro da sua empresa, e a gente troca muito por conta disso. Então, o seu pai, ele foi... talvez ele tinha uma noção literária do empreendedorismo, mas ele não teve o acesso ao empreendedorismo. Isso partiu de você, veio da sua geração em diante. Assim, ao longo da vida dele, ele teve negócio de consultoria, mas sempre foi um negócio secundário. O principal sempre foi ser professor. Entendi. Entendeu? O principal sempre foi ser professor. E eu sou uma caçula de 3. Meu irmão mais velho seguiu uma carreira corporativa, tradicional, e o meu irmão do meio, também empreendedor, e eu mais novo, também empreendedor. Empreendedor, né? No seu segmento, só você empreende? Só. Meu irmão está no ramo de alimentação, e já estive também, mas aí no mercado de barbearia eu entrei em 2015, mais ou menos, ali foi quando a gente começou. Legal. Bom, faculdade foi um período de muitas descobertas, eu imagino, né? De um processo de transformação. Faculdade eu digo que hoje, aos 40 anos, eu digo que faculdade serve para abrir teu horizonte, tá? Não necessariamente o cara que fez direito, ele vai trabalhar com advogado 20 anos depois. Não necessariamente o cara que fez engenharia vai trabalhar com construção civil, mas ela abre teu horizonte. Ela te dá um start ali para você iniciar. E no meu caso, administração, dá um start para você aprender a administrar. Administrar um negócio. Só que com 18, 19 anos, eu achava que administrar empresas era ver números. Então, aquelas primeiras disciplinas, teoria geral da administração, Fayol, Taylor, filosofia, eu achava chato. Chato. Prática, né? Eu quero matemática, quero Excel. Skin the game. E aí depois você descobre que é justamente o principal o pilar é a relação com pessoas, né? Então, por mais que você busque estudar, nunca vai ser o suficiente. Aí saindo da faculdade eu fiz um MBA na PUC, eu brinco que eu sou um verdadeiro filho da PUC. Eu fiz graduação na PUC Rio, fiz MBA na PUC Rio, fiz mestrado na PUC Rio. Quando terminei o mestrado na PUC, eu concorri a uma bolsa de mestrado em Portugal, na Universidade Católica de Portugal. Então fui PUC de Porto também, aí passei um ano estudando lá, e aí a barbearia se mistura nesse momento aí. Caramba! Bom, uma das características que eu já vejo aí da tua jornada, da tua história, é você ser uma pessoa extremamente estudiosa. Tem aí um currículo acadêmico invejável, né? Muitos empreendedores brasileiros, eles começam pela força de vontade, pela determinação, mas eles não buscam tanta orientação. Você conseguiu mesclar os dois, tanto o desejo de fazer, quanto o estudo. Eu estava conversando sobre isso ontem. Muitas pessoas se tornam empresários ao acaso. As oportunidades vão aparecendo e o cara vai abraçando e vai escolhendo um caminho. A maioria. No ramo da barbearia, não foi ao acaso. Eu te falei que eu comecei a pensar nesse projeto em 2013. E, assim, tem alguns motivos para entrar nesse mercado, né? O mercado da beleza é um mercado que cresce há 20 anos seguidos aqui no Brasil, independente de crise, independente de presidente, independente de... O mercado cresce. Pode crescer mais ou crescer menos, mas o mercado cresce. E dentro do mercado de beleza, o maior crescimento é do setor masculino. Porque há 20 anos atrás não tinha praticamente nada, e essa cultura foi aumentando. Então, assim, foi uma opção entrar nesse mercado. Não é sem querer, não foi ao acaso, foi uma estratégia. Você estudou para entrar nesse mercado. Exato. É esse o viés do estudo, né? Você buscar oportunidades onde não tinha. Se você olhar o salão de beleza feminino, você tem vários grandes players, todos os estados. São Paulo, Rio, você tem vários nomes. Do masculino, não tem. É um mercado muito pulverizado, onde tem sempre, no bairro tem 1, 2, 3 barbearias, mas geralmente operada pelo barbeiro, que é um excelente cara, trabalhador, mas não tem conhecimento de gestão. Então a gente buscou entrar num segmento que cresce, que tem bastante mercado, que tem bastante potencial e que não tem um player grande para que nós sejamos esse player grande dentro desse mercado. Fato, a gente olha para o segmento feminino, a gente tem algumas marcas aí que são
grandes. Ah, tem o Estúdio W, aqui em São Paulo tem o Sorro, o Jacques Janini, tem marcas que já são grandes referências. Masculino não tinha observado ainda um grande nome. Tá, 2000 e você entrou na barbearia? Olha, inauguração da primeira loja foi em 2015, mas o projeto começou em 2013. Nesse mestrado que eu te falei em Portugal, eu tinha o projeto. Vamos voltar no tempo. 2013, onde é que o homem cortava o cabelo? Ou ele cortava o cabelo na barbearia de esquina do bairro, do seu Zé, geralmente o barbeiro era um senhor idoso. Ou eu comecei assim, era assim. Ou ele cortava num salão feminino, onde ele não sentia, era um peixe fora d'água ali. E aí percebi essa lacuna de mercado, ó, falta o salão masculino. Tem essa lacuna aí. E nessa época eu comecei a estudar mais o mercado, conversava muito com o meu barbeiro na época, que era o Léo, e aí era um barbeirinho de bairro, com 2 cadeirinhas, esse esqueminha que eu citei agora há pouco, e conversava muito, estudava muito sobre isso. Quando eu fui fazer esse mestrado em Portugal, na Universidade Católica do Porto, peguei essa ideia dessa barbearia, que na época eu chamava, o nome do projeto que eu escrevia no Word era Projeto Salum. Eu imaginava que ele teria aquela porta vai e vem, tipo de salão lá Velho Oeste. Que legal. Então eu chamava o projeto, tem guardado até hoje, chamava Projeto Salum. Peguei esse projeto, levei debaixo do braço, e todas as disciplinas de gestão estudadas nesse mestrado, meu estudo de caso, meu exemplo, tudo era em cima de uma barbearia. Caramba. Bom, tem um projeto, tem a ideia, tem um mercado pujante, um mercado que crescia, mas a grande pergunta, você cortava cabelo? Olha, eu vou responder assim, muito mal. Se você quiser, o corte seu vai ficar horroroso. Nunca cortei o cabelo, não sei fazer isso. Claro que hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento da área, mas o conhecimento teórico, não o conhecimento prático. E acho que isso é positivo, tá? Hoje a gente vende franquia da barbearia e é um negócio como outro qualquer. O dono de um supermercado não precisa ser um açougueiro, não precisa ser o dono de um negócio. A gente vende um produto, um serviço, que é o corte de cabelo. O que você precisa entender é de gestão e não necessariamente de corte de cabelo. Eu vejo muito que o barbeiro ele é um artista. Assim como o cantor, assim como o pintor, eles são artistas. Você não vai pedir para o Gustavo Lima administrar, por exemplo, a própria carreira dele, né? Ficar olhando números e planilhas ao invés dele cantar. Claro, um barbeiro ele pode se tornar um administrador à medida do tempo que o negócio dele cresce, que ele vai buscando isso. Mas ter um administrador em parceria ou sendo o dono do negócio faz com que aquela área que precisa ser muito bem olhada por um profissional, que é a gestão, ela cresça de forma vertiginosa, assim como se eu deixar o artista, que é o barbeiro, fazendo cortes o tempo inteiro, transformando a autoestima das pessoas através dos cortes. Então, legal, não sabia que você não cortava o cabelo tão bem quanto um barbeiro, mas que legal saber disso, porque é mais uma inspiração para quem pensa em começar esse negócio, né? Ao exemplo que você falou, o barbeiro que quer crescer na profissão, ele pode crescer como um barbeiro ou como dono do salão. Crescendo como dono da barbearia, provavelmente, em algum momento, ele vai parar de cortar. Porque ele vai ter uma equipe, vai ter que gerir aquela empresa e ele vai se tornar um gestor e não mais um barbeiro. Né? Ele troca de chapéu ali dentro dessa empresa até um determinado momento que ele não consegue mais executar uma tarefa, ele passa a executar a outra. E isso eu vejo muito em casa. Por exemplo, minha mulher ela é dentista e ouvindo você falar, agora pensando aqui, né? Tirar a minha mulher do dente, né, do paciente ali, ia ser como tirar a essência do trabalho dela, colocar para gestão e para administração. Existem pessoas que, claro, elas transitam muito bem entre essas áreas, mas às vezes se torna até infeliz, porque parou de fazer a essência daquilo que fazia. E você, como um gestor, se ficasse talvez só cortando e não fizesse gestão... Não, eu nunca cortei cabelo. Para dizer que eu nunca cortei, durante a pandemia, as lojas todas estavam fechadas, o comércio estava todo fechado, meu pai ficou com um cabelo desse tamanho, aí eu peguei uma máquina e abaixei, tosei, não foi nem corte, né? Foi tosa, põe tosa, para dar uma ajeitada ali, só porque tava ruim demais. Aí fui dar uma ajeitadinha lá, mas esse olhar técnico do barbeiro, do dentista, ele é técnico, ele sabe daquela habilidade ali. E gestão é entender de clientes, entender de pessoas. Quanto mais focado na técnica você estiver, menos olhar você vai ter sobre o negócio. Tá?
Eu acredito que parte do sucesso da barbearia Dom Hélio é dedicado a isso, a não ser barbeiro e ter olhar na gestão, enquanto a maioria dos pequenos players do setor tem apenas essa visão técnica de posicionamento do que é bom para o barbeiro e não o que é bom para o cliente. Bom, esse seu espírito empreendedor, ele é muito aflorado, porque a maioria dos barbeiros que eu conheço tem no máximo 2 unidades. Não vi nenhum outro barbeiro ao longo da minha trajetória, cortando cabelos, né? Conhecendo uma rede de barbearia. Como foi a primeira loja? Como foi o processo de gestão dessa primeira loja? Quais eram as expectativas e as metas para ela, para começar a pensar na segunda? Como você fez essa estrutura? Excelente. Eu sou o cara, além de empreendedor, muito ambicioso, tá? Então, de novo, voltando no tempo, 2015, quando inaugurou a primeira loja, sabia que, mesmo se a primeira loja fosse um sucesso absoluto, eu não vou ficar rico, milionário, como uma barbearia. Então, eu preciso ter várias. O negócio sempre foi ser o maior player do Brasil, tá? Mas, para começar, tem que se dar o primeiro passo. Então, a primeira loja surgiu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no shopping Via Parque, tem loja lá até hoje. Só que ela, na época, tinha 30 metros quadrados, 5 cadeiras de barbeiro. Eu abria e fechava a loja todos os dias, não tinha nenhum funcionário no balcão. De novo, era um pouco de ousadia, em 2015, você botar uma barbearia dentro de um shopping. É isso que eu ia te perguntar. Foi estratégico colocar no shopping, não começar em bairro? Foi. Eu só trabalhei com lojas em shopping minha vida inteira. Eu tenho 20 anos de negociação em shopping. Então, talvez isso seja a coisa que eu mais fiz na minha vida, negociar lojas em shopping. Então, quando surgiu a ideia da barbearia, surgiu a ideia da barbearia em shopping. Então, foi um ponto inicial. O que, na época, foi difícil. Não tinha porque o barbearia shopping no não queria uma barbearia dentro do shopping. Porque a ideia de barbearia era aquele botequim, aquele pé sujo, o pé de porco ali, o negócio meio de segunda linha. Então, a gente tinha que convencer o shopping de que nós seríamos bonitos, de que nós seríamos uma loja de mall tradicional, dentro só que cortando cabelo. Quando nossas primeiras negociações, o shopping queria botar a gente, o que eles chamam de ala de serviço, geralmente uma lojinha no estacionamento, no último andar, do lado de um cantinho. Eu falei assim, não, cara, eu quero uma loja no mall, em frente às modas. É esse ponto que eu quero, porque ali é onde a gente vai atender o nosso público. É uma loja, um negócio como outro qualquer, só que a gente está vendendo corte de cabelo e corte de barba. Caramba! E você já teve referência desse plano em outro lugar? Ou foi também ali uma criação tua? Então, sempre foi a estratégia, né? E eu pesquisei muito. Eu falei que estava em Portugal, e Portugal, por ser Europa, é fácil de você viajar em outros países ali. Então, visitei muito para pesquisar o que estava sendo aplicado lá, mas não achava que nada era similar ao que eu tinha em mente. Até coisas eram similar ao mercado brasileiro, um público ainda antigo, ultrapassado, com layout, arquitetura atrasadas, não tinha esse conceito de modernidade trazida para esse negócio. Legal. Então, você vendo que tinha uma demanda de mercado, na verdade, que poderia existir uma demanda de mercado, você foi lá, inovou, criou. Foi sozinho? Você teve sócios? Eu e meu irmão e meu pai, nós somos sócios de tudo juntos pro resto da vida. Não necessariamente precisamos estar trabalhando juntos, mas eu e meu irmão chegamos a um acordo e como nosso pai nos incentivou, nos patrocinou para os primeiros negócios, então pro resto da vida ele será nosso sócio aí, nosso mentor, diretor de negócio. Meu irmão tem um negócio dele, mas que a gente se faz encontros semanais, que a gente se vê praticamente todos os dias, mas reuniões de negócio a gente faz semanal, quinzenal, e a gente diz que cada tribo tem seu cacique, então a gente conversa muito sobre o tema, mas ele domina o mercado dele e eu domino no meu, as decisões finais, baseadas no que a gente conversar, cada presidente toma a sua decisão e segue. Mas é claro que essa reunião é sempre muito saudável, muito legal, e a gente colhe muitas informações um do outro. Qual é o nome do seu pai? Luiz Paulo Moreira Lima. De onde é que vem o Hélio? O Hélio era meu avô. Que legal. Na verdade, mais legal ainda, nem meu avô ele era. Quando meu pai nasceu, em 1951, o pai dele morreu logo em seguida. Sinto muito.
Então, assim, o meu pai não conheceu o pai dele. Ele foi órfão a vida inteira. A minha avó, Carmen, não se casou novamente. Então, minha avó criou meu pai e meu tio sozinha, mãe solteira, mãe viúva. E assim foi a vida inteira. Quando meu pai já estava adulto e casou com a minha mãe, a minha avó, Carmen, apresentou um namorado, Hélio, para o meu pai. Então, assim, ele não foi o padrasto do meu pai, entendeu? Meu pai já era adulto. E aí, meu pai tomou um susto. Pô, como assim? Minha mãe namorando? Minha mãe nunca namorou ninguém. E diz o meu pai que no início teve muito ciúme do Hélio, de ter começado a namorar da mãe dele, porque ele nunca tinha visto a mãe dele com nenhum outro homem. Mas que, bom, passado o tempo, ele e o Hélio se tornaram muito amigos, e o Hélio foi aquele avô de novela, sabe? Acho que eu vi ele todo final de semana, me ensinou a dirigir, me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a andar de ônibus, tudo na vida eu fiz com o meu avô Hélio. E um dos programas que era preferido dele era nos levar à barbearia. Barbearia do seu Zezinho, que era lá perto da casa dele, era um amigo dele. Aí ele passava lá em casa, buscava eu e meus irmãos, e vamos cortar cabelo, era sempre com o vô Hélio, entendeu? Meu avô era muito vaidoso, era aquele malandro da Lapa, agora idoso, né, dava bons conselhos, mas com certeza aprontou muito na infância, ele tinha marca de facada no braço, aqueles tempos de briga de Lapa, então, com certeza ele aprontou muito quando era jovem. Mas o vô era um vô maravilhoso, ensinava as boas coisas da vida, os bons causos, a ser um cavalheiro, ele gostava muito de abrir a porta do carro, puxar a cadeira, então era o ensinamento que ele nos dava, e o dia com ele começava passando na barbearia. Caramba. E aí, bom, anos depois, falei que o projeto se chamava Salum, quando decidimos inaugurar, aí meu pai falou assim, não, peraí, a barbearia tem que ser homenagem ao vô Hélio, pô. E aí a gente, pensando numa marca, criamos o Dom, para ficar o Dom Hélio, e estamos assim até o momento. Bom, a história é especial, né? Tem um vínculo aí emocional que faz justiça ao nome da marca, né? E por isso que hoje nas minhas lojas tem uma área infantil muito, muito agradável. Eu quero que as crianças sejam clientes da barbearia Dom Hélio, porque eu era essa criança que era cliente de uma barbearia. Então a gente faz uma área infantil muito, muito legal, muito atraente, porque a criança não gosta de cortar o cabelo. Criança, eu tenho um filhinho de 3 anos e um de 6 meses. Nessa idade, quando a criança segura uma tesoura, uma faca, uma chave de fenda, não, filho, vai fazer dodói, não encosta, tira a mão. Então você imagina agora, você pega esse menino, bota numa cadeira e vem um desconhecido com uma tesoura no rosto dele, ele chora, ele acha que vai fazer dodói. Então a gente cria todo um ambiente para facilitar esse corte, facilitar esse momento da criança, o treinamento com a equipe, com os barbeiros e tal, para ter esse momento agradável da criança, como era agradável quando meu avô me levava. E hoje a gente tem 30% do nosso público tem menos de 10 anos, então estamos conseguindo passar esse recado. E é muito legal quando todo nosso cliente ganha uma bebida, né? O homem, o adulto, ganha uma cerveja e a criança ganha um todinho ou um suco. Então você tem o pai, o filho, o avô e o neto na barbearia brindando, bebendo junto, fazendo esse ambiente familiar aí. Eu falo assim, agora entenderam o que é a nossa barbearia. Que legal. Bom, posso dizer que realmente isso acontece, que o ambiente é assim, porque eu estou lá várias vezes e eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Primeira loja, 30 metros quadrados, 2 cadeiras e muitos sonhos. 5 cadeiras. 5 cadeiras. 5 cadeiras. 5 cadeiras. Então tinham aí, já tinha um time nessa loja. A gente começou com 5 cadeiras, não necessariamente eu tinha 5 barbeiros, porque foi difícil encontrar no início, né? Esse é um dos pontos. Nesse segmento, muitos profissionais eles vêm, fazem suas formações e ao mesmo tempo que ele pode começar a caminhar com você, naturalmente ele pode querer empreender também. É difícil você encontrar alguém, pelo menos é o que eu escuto muito de relatos, né? É difícil encontrar alguém que fique por muito tempo nesse segmento. Como que você conseguiu montar uma estrutura tão grande? Hoje com quantos barbeiros? Cerca de 80. 80 barbeiros. Como foi esse processo? É uma evolução, né? Em 2015 eu falei que eu tinha uma grande dificuldade. Os barbeiros eram muitos caras do bairro, então ele também tinha essa dúvida se ia dar certo dentro da barbearia. Geralmente pessoas mais velhas e tal. E de 2015 para 2024, muita coisa mudou. Uma dessas grandes mudanças é uma lei específica para a área de beleza, que se chama Lei Salão Parceiro,
que permite com que os profissionais, os barbeiros, possam trabalhar como MEI, como pessoa jurídica. Tá? Então é uma relação PJ-PJ, o que faz com que todo mundo ganhe mais dinheiro. A gente não tem cargos trabalhistas, a gente não tem férias, não tem... E eles não têm nenhum desconto. Apenas o imposto do MEI lá, que eu acho que hoje está em torno de R$75. Então é praticamente líquido a comissão deles para o bolso. Então tem esse marco aí de 2018. Somando a isso, os jogadores de futebol, os músicos, botaram muito a profissão do barbeiro em alta, né? Deram destaque, o corte de cabelo e tal. Então hoje um barbeiro de... Vamos retornar. Então hoje um garoto aí, 18, 19, 20 anos, que queira começar numa profissão, infelizmente o Brasil é muito ruim de educação, de estudo, então as pessoas não têm muito ensino tradicional, então ele não consegue ter muitas profissões. Talvez esse cara que vai ter o primeiro emprego, que não tem uma formação grande, ele vai trabalhar num fast food, vai trabalhar numa loja de material de construção, vai carregar uma caixa, e ele vai ganhar no final do mês R$1.000, 1.100. Se ele aprender a ser barbeiro, trabalhar numa barbearia como uma barbearia Dom Hélio, ele vai ganhar no mínimo R$3.000, R$3.500. Uau. Então, a demanda hoje de barbeiro não é um problema. Hoje a mão de obra está muito na moda, muito farta. Tem muitas pessoas que querem ser barbeiro e começam a ser pelo condições de mercado, pelo um amigo que indica. Mudou muito esse relacionamento. Tanto que hoje é difícil você achar um barbeiro antigo, um senhor tradicional. Você vê muito garoto novo que está trabalhando nessa profissão. Então teve uma grande mudança aí. E te respondendo, se o cara fica ou não fica no negócio, eu acho que não é só em barbearia, é em qualquer negócio. Se ele tiver um ambiente legal, se ele tiver treinamento, se ele tiver dinheiro no bolso, se ele tiver respeito, ele vai ficar. Se tiver uma dessas coisas faltando, nem eu nem você vamos ficar por muito tempo. Talvez o cara precise daquele dinheiro, segura 2, 3 meses, e depois ele vai procurar um ambiente melhor. Então, acho que o segredo está mais no ambiente, na gestão do negócio, do que em qualquer outra questão para se manter a equipe. Conversando aqui sobre a sua expectativa para 2024, chegar em torno de R$14 milhões de faturamento. O Marcos, lá atrás, em 2015, quando ele começou e ele olhou para aquele início desse projeto, aquela realidade que você vivia, você já tinha essa ideia de poder chegar tão longe ou você foi aprendendo a pensar dessa forma ao longo do caminho? Olha, foram coisas caminhando junto, assim, como eu te disse, a intenção sempre foi ser uma rede, tá? Sempre foi vender muito. Tanto que mesmo com a primeira loja, só eu sozinho, sem sócio, sem franqueado, sem nada, essa loja ela tinha nas linhas de despesas delas, royalties, fundo de promoção. Eu queria que ela fosse vantajosa caso aquela unidade fosse de um franqueado, e não apenas minha. Então o negócio sempre foi expandir, sempre foi crescer. E aí, muitas coisas aconteceram dentro para cá. Talvez um dos maiores desafios foi ultrapassar a pandemia, né? Eu tenho orgulho de dizer que a gente tem 10 lojas hoje, nunca fechamos nenhuma. Então, mesmo no momento de pandemia, a gente cresceu. Quando 18 de março de 2020 foi quando todos os negócios do Brasil fecharam. Talvez uma cidade um dia mais, um dia depois, mas esse foi o marco. Rio-São Paulo foi 18 de março. Quando fechou 18 de março, a barbearia Dom Hélio tinha 4 unidades. Um ano depois, com tudo fechado, a gente passou a ter 9 unidades. Uau. Então, enquanto todo mundo estava fechando loja e preocupado com o resultado, a gente não nasceu para chorar, vamos vender lenço, e começamos a abrir unidades nos shoppings. Marco, bom, parece primeiro que foi uma história de terror, né, que contaram pra gente. Quando a gente pensa hoje na pandemia, apesar de ter sido bem impactante esses 2 anos que nós vivemos, já passou faz um tempo e parece que foi uma coisa estranha. Uma coisa meio ficção científica. Muitas pessoas realmente quebraram na pandemia, muitos negócios deixaram de existir na pandemia. O que se deve você ter conseguido crescer na pandemia? Que tipo de comportamentos e elementos fazem você ter chegado nesse resultado? Muitas pessoas quebraram, lógico, infelizmente, né? E acho que o mercado de barbearia, que é o que eu estou mais dentro,
sofreu mais ainda. Eu falei agora há pouco que 2018 foi o grande boom, porque teve essa lei do Salão Parceiro, sancionada pelo Michel Temer. Então, o mercado aqueceu muito. Muitas pessoas abriram muitas barbearias. E 2 anos depois veio a pandemia. Então, esse cara que tinha 6 meses, 1 ano de negócio aberto, não conseguiu se sustentar e teve que fechar as portas. Bom, o que a gente teve de estratégia? Assim, as dificuldades operacionais de todos os negócios foram o que a gente viveu. Sem faturamento, sem ter como faturar. Foi um momento muito difícil. Teve um agravante, não quero entrar em fator político, mas teve um agravante de que começou-se a surgir assim, os negócios considerados fundamentais podiam abrir. Né? Aí era farmácia, tinha alguns critérios dos negócios fundamentais. E na época o presidente quis colocar a área de beleza como uma área fundamental. E aí não foi aprovado. E não sei se por causa disso ou não, quando se retornou os comércios, ela foi uma das últimas a retornarem. O shopping já estava aberto, com alimentação, com lojas, mas a barbearia não podia abrir. Então, assim, teve algumas questões legais de algumas cidades que dificultaram ainda mais esse processo. Mas, bom, não olhando com o olhar de dono de barbearia, mas olhando como olhar de empresário, de visão de negócio, tudo que acontece no ambiente externo, ou você vai olhar como uma ameaça, ou você vai olhar como uma oportunidade. Depende do como você vai botar esse olhar nesse problema. Te falei que eu vivo em shopping há 20 anos, então esse é o meu know-how. E vendo os meus colegas lojistas desesperados, fechando loja, entregando chave a qualquer custo, mercadoria estragando, bota no outro a profissão. O funcionário do shopping, que tinha como obrigação vender lojas, locar lojas, ele estava recebendo lojas devolvidas. Uau. Então, se ele tinha, vamos supor, uma meta, vamos inventar números, de vender 100 mil reais, ele estava com menos 20 mil reais. As pessoas estavam devolvendo a loja, não, esquece aquilo, não quero mais não, toma aqui. Então, quando todo mundo ligava para o... No shopping não se chama corretor, né? Se chama da área de comercialização, mas vou usar a palavra corretor para facilitar. Quando você ligava para esse corretor, ele atendia assim, você quer fechar a loja? Pelo amor de Deus, vem cá, eu te dou, fica o tempo sem pagar aluguel. Não, quero fechar. Eu liguei para ele e falei assim, cara, eu quero abrir. Aí ele, opa! E aí o poder de barganha que você tem nesse momento. Foi um risco que eu aceitei correr, porque a pandemia podia durar quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, 3, a vida inteira? Era uma incógnita. Então, aceitei tomar esse risco. Se um negócio tradicional, o payback é de 1 ano e meio, 2 anos, eu falei assim, cara, se eu fizer um bom negócio, um bom contrato agora, contrato de 5 anos, talvez eu fique 1, 2, 3 me lamentando, mas tem o 4º e o 5º, e depois uma renovação de mais 5, com uma boa condição, porque a condição de entrada foi favorável para aquele momento. Saber comprar, né? E aí, tomei a decisão de arriscar nesse momento. E hoje estamos aqui colhendo os frutos disso. Olha só, tem um livro que eu gosto muito, chama Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. Ele fala exatamente sobre, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, grandes ideias foram desenvolvidas e essas ideias se tornaram, inclusive, referências até hoje, né? Teve uma crise sanitária na Europa porque as pessoas tomavam água em bebedouro em copo de alumínio. Então, todo mundo tomando água no mesmo copo, e ele pensou, por que não fazer algo descartável, né? E aí foi a partir daí que foi criado o copo descartável que a gente utiliza até hoje. Em um momento onde todo mundo está com uma visão de é assim mesmo, é normal, vai fechar comércio, você teve uma visão diferente, colocou a sua orientação profissional para uma decisão importante que mudou a história dos seus negócios. Outra coisa que eu costumo dizer muito, né? Quando você quer comprar um carro, você só vê esse carro na rua. Parece que o tempo todo. Você nunca via ele. Você decidiu que você quer comprar aquele carro, aquele modelo, não para de aparecer esse carro. Ou seja, para onde a sua visão está inclinada, você consequentemente vê mais. Ou você vai mais oportunidade, ou se você tem uma mente inclinada vai ter prejuízo, vai ter problema, vai ter desafio, a tendência é só acontecer. Esse exemplo que você deu da percepção seletiva, né? Eu digo que toda unanimidade ela é burra. Se todo mundo está concordando, é preguiça.
Então vamos parar, pensar. Se todo mundo concordou, eu sou o que discorda. Só para a gente poder pensar um pouco mais e ver se faz sentido isso que está todo mundo dizendo. É muito mais fácil você falar sim ou não junto com todo mundo, né? Mas não necessariamente é a melhor opção. E pensar, ver, corrigir, conversar, dá trabalho, mas dá resultado. Então eu gosto de tirar essa visão aí, de me alongar, ver o big picture, né, como o americano fala, para poder ter uma noção melhor do que está acontecendo pelos esses bastidores aí. E isso só consegue quem tem uma bagagem, tem estudo, tem talvez uma percepção diferente sobre as coisas, entende como as coisas funcionam. Empresário é correr risco, ainda mais no Brasil. Assim, são vários desafios, né? Se você não gosta de correr risco, você não pode empreender. Só que o risco ele tem que ser administrado, tá? Pular de paraquedas é perigoso? Para mim eu não sei pular. Mas o cara que está lá saltando, ele garante que não é. É o esporte radical mais seguro do mundo, onde menos teve acidente. Porque o cara se prepara para fazer aquilo. Então, se você tem medo, ou você se prepara ou você não faz. Normalmente, agora fazendo referência ao paraquedismo, né, normalmente os erros acontecem com os alunos. Os problemas, os acidentes acontecem com os alunos, porque daí você toma risco, mas toma risco demais sem se preparar o suficiente, sem conferir todos os materiais, sem ter certeza do seu plano de voo, o que muitos empresários muitas vezes fazem também, de tomar risco demais com pouca preparação. Em contrapartida, assim, o esporte que mais acidenta pessoas, que mais mata pessoas é ciclismo. Você pega a bicicleta, vai ali, acha que é fácil, não bota capacete, não usa o tempo todo, é tão fácil, não tem medo, e aí acontece isso. Então, o paraquedismo e o ciclismo, qual que é mais seguro? Estatisticamente é o paraquedas. Caramba. Passaram-se vários anos, vários acontecimentos, esse crescimento exponencial da barbearia, esse time de mais de 80 barbeiros, tem um objetivo de faturamento grande para esse ano, crescimento de lojas, sobreviveu uma pandemia num segmento que foi um dos últimos a abrir. São muitas histórias e muitos feitos ao longo dessa jornada. Eu queria te fazer uma pergunta que eu normalmente faço para os convidados. Quando que sua vida começou a dar certo? Cara, essa pergunta é muito profunda, né? Ela pode ter vários vieses. Mas eu vou fazer eu tenho uma resposta boa para te dar, que foi várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, num curto período de tempo. Que se dá entre esse período que eu falei, 2013, 2015, inauguração da Dom Hélio, mudança familiar, coisas que aconteceram nesse período. E aí teve até um fato extra, né? Minha mãe teve um problema de depressão, eu já tinha saído da casa dos meus pais, voltei para casa dos meus pais para ajudar meu pai a cuidar da minha mãe. Eu tinha uma namorada na época e terminei esse meu namoro porque ela não me incentivava tanto no trabalho, assim. Ela me achava ilusão, esse meu objetivo. Então terminei o namoro, saí de casa dos meus pais, abri a Dom Hélio. Coincidentemente, nesse período, foi quando eu conheci a minha atual esposa, que o que ela mais faz é me incentivar do trabalho. Estou aqui há 10 dias fora de casa, ela cuidando dos meus 2 filhos lá, a gente se fala o tempo todo e tal. Então, acho que a partir desse momento de 2015, que é trabalho, Dom Hélio surgindo, família crescendo, assim, família crescendo, a minha família nova, né, minha esposa e meus filhos, e a minha família de casa, a gente se uniu para cuidar da raiz da minha família, que é a mãe. Nada mais importante no mundo que uma mãe, né? E então as coisas foram caminhando a partir desse momento. Eu digo que não é que minha vida começou a dar certo, porque no ano passado não era ruim, mas ficou mais agradável, ficou com mais momentos felizes, entendeu? Acho que uma vida mais feliz, acho que é um bom momento. Tanto trabalho quanto familiar, pessoal, foram coisas que aconteceram nesse ano aí, começou a dar certo. Você sente que 2015, que foi esse ano de 2013 o início do projeto, mas 2015 o início, eu gosto muito do agro, né? Gosto muito, na verdade, dessa ideia da plantação. Muitas vezes você planta uma semente, você não tem nem ideia de quantos frutos ela pode gerar, e lá na frente ela se multiplica absurdamente, né? É uma semente só que se transforma numa árvore gigante que vai gerar vários frutos. O seu plantio antes, o quanto você plantou antes para 2015 ter feito essa grande colheita, e a partir disso ainda estar colhendo desses frutos, esse teu processo de plantio, onde mais você focou suas sementes?
Olha, eu acho que foram nesses, assim, eu consigo separar muito bem meu lado PF e PJ, sabe? Meu lado pessoa física, meu lado pessoa jurídica. Família, pessoal e trabalho. Eu tenho uma chavezinha aqui dentro de mim que eu ligo, estou fazendo um, eu ligo, estou fazendo outro. Minha esposa até brinca falando quando estou trabalhando em casa, nossa, fica muito diferente quando você está trabalhando. Então, é que nesse momento eu consegui dar ênfase nesses dois lados, entendeu? Me dediquei bastante à família e bastante ao trabalho, e aí hoje eu colho esses frutos dos dois lados. Então essa base familiar, não à toa também, tem o nome do avô. Eu sou muito família, cara. Assim, eu falei, eu tenho 2 irmãos, e sem dúvida, dos meus 2 irmãos, eu sou mais apegado à família, mais quero ficar junto do meu pai, mais junto da minha mãe, mais junto dos meus irmãos. Com certeza eu sou, não que eles não sejam, mas com certeza eu sou o mais desse. Eu brinco com a minha esposa que ela gosta muito de passear, ir pra rua. Eu gosto de ficar em casa. Meu programa preferido é ficar em casa com meus filhos, com ela, brincando, sentado no chão da sala. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu me mudei há pouco tempo atrás, tem uns 7 meses. Aí quando a apartamento estava em obra, eu falei assim pra ela, você vai se ferrar agora que eu vou construir tudo do jeito que eu quero, não vou sair de casa pra nada. Vou ficar aqui o dia inteiro. Eu adoro ficar com família, eu sou um cara muito família. Legal, e criou um ambiente para famílias, né? Que é o mais legal, tá literalmente ligado ao seu propósito. Eu digo que a barbearia Dom Hélio, ela é uma barbearia familiar. O primeiro letreiro que eu fiz, o primeiro slogan, era barbearia Dom Hélio, barba, cabelo e cerveja. Embora eu faça barba, eu faça cabelo e dê cerveja, hoje a barbearia Dom Hélio é uma empresa familiar. Não familiar no sentido de gestão familiar, mas no sentido de que o ambiente é familiar. Nesses últimos anos, claro que não foi só eu que percebi que o mercado de barbearia era um mercado potencial. Muitas outras pessoas perceberam, e tem várias empresas muito legais no setor. Conheço alguns donos, me dou bem com um deles, quero me aproximar cada vez mais desse grupo, fazer um conhecimento legal. Esse conhecimento não se divide, conhecimento só se multiplica, né? Então, quanto mais você vai passando, mais você vai aprendendo. Mas a barbearia Dom Hélio, ela é diferente da maioria dessas outras. Tua audiência aí com certeza corta o cabelo, faz a barba em algum lugar. E essas barbearias modernas, elas tendem a ser para o estereótipo do homem. Aquele ambiente mais underground, um ambiente escuro, decoração de caveira, Harley Davidson, whisky Jack Daniels, tatuagem. Cara, eu não tenho tatuagem, eu não tenho Harley Davidson, eu não bebo whisky Jack Daniels, eu não fumo charuto. Eu sou um cara bobo, que amo minha mulher, meus filhos, que eles mandam em mim, passeio no shopping de mão dada, vou no cinema, pago 100 conto na pipoca, fico ali feliz. Eu sou esse cara. Então eu montei a barbearia para esse público. A minha barbearia Dom Hélio não é um ambiente onde a mulher não é bem-vinda. Sabe alguns negócios que você quer entrar? Depilação. Tu não acompanha a tua esposa numa loja de depilação, você fica do lado de fora. É constrangedor você entrar. Algumas lojas de lingerie, é constrangedor. Você, não, vai lá você, eu vou ficar aqui fora. E essas novas barbearias são assim para as mulheres. Amor, espera aqui fora que eu vou cortar o cabelo. A nossa não. Todas as nossas lojas têm um sofá para a esposa sentar, para a filha sentar, para o amigo sentar. Tem um café, um cappuccino. Eu quero que a família esteja lá dentro. Se 30% do meu público é criança, geralmente quem leva a criança é a mãe. O primeiro corte de cabelo de uma criança é um evento. Vai vó, tia, primo, papagaio. Vai 10 pessoas tirando fotos em volta daquela criancinha ali. Porque, né, é um momento. E aí, vou contar um segredo, ninguém espalha, não deixa ninguém saber, não. Tá bom, só entre nós aqui. Só entre nós. Quando essa criança está cortando o cabelo a primeira vez, o barbeiro vai, disfarçadamente, pega uma mechazinha desse cabelo e entrega para alguém ali na recepção. A gente prepara um certificado do primeiro corte. Certificamos que fulano de tal cortou na loja tal, no dia tal, seu primeiro corte de cabelo, a gente entrega essa mechazinha com certificado para a mãe, para o pai, para a avó, quem quer que seja que esteja lá. E presenteamos essa família com esse certificado. Então a gente está levando a nossa marca para dentro da casa dessa pessoa. O quartinho da criança, toda mãe gosta de guardar o cabelinho da criança. Só que agora ela está guardando junto com a gente, com a data que ela foi, o dia que ela foi, a loja que ela foi. E hoje a gente tem clientes que já estão indo com a gente há 10 anos, que eram esse neném e hoje já são grandes, né? Que incrível. Bom, acho que tudo que você respondeu agora está diretamente ligado com a última pergunta. Qual é a razão social da sua empresa? Família, né? Juntar a família, trazer bons momentos.
Eu vou fazer um comentário agora que aconteceu recentemente, recentemente já tem uns 2 meses. Não, mais, já tem uns 6 meses, o tempo passa rápido. Que teve uma nova mudança na nossa empresa. Eu gosto de ver e receber todas as mensagens que os clientes mandam, né? Crítica, elogio. Se não sou eu que vejo, é minha esposa que vê. Aí se é crítica, ela puxa minha orelha para eu poder correr atrás. Então, eu deixo esse comando, esse é nosso, só eu e ela que a gente faz, para não se perder. E conseguir passar para o cliente esse carinho final, né? E chegou uma reclamação super honesta. Um pai escreveu assim: como é que vocês, que se dizem especialistas em atendimento de criança com autismo, não souberam lidar com meu filho na situação assim, 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 assado? Eu li aquela reclamação e pensei comigo, cara, eu nunca disse que eu sou especialista em autismo. Pelo contrário, não entendo nada do assunto. Mas, se ele falou isso chegou no ouvido dele. Aí, a interpretação minha, tá? Eu que tô achando. Como a gente virou referência em atendimento infantil, as mães do grupo de WhatsApp, os pais, acabam se falando e indicando. A gente tem muita indicação de criança. Onde cortar. Nesse condomínio que eu falei que eu me mudei agora há pouco, aí minha mulher entrou no grupo das mães lá e o pessoal estava indicando a gente, estão indicando a gente, assim, ao acaso, sem saber que éramos nós e tal. Então, o que eu acho que aconteceu? Alguma mãe com alguma criança com autismo nos indicou e talvez tenha sido bom atendimento lá e esse assunto foi passando, mas foi sem querer, não foi pensado. Respondi para esse pai: caro fulano, obrigado pela sua resposta e tal. Nós, de fato, não somos especialistas em atendimento de autismo, mas a partir de agora nós seremos. Obrigado pela sua informação. Se a gente é família, a gente tem que cuidar de todo mundo. A partir de agora nós seremos. E iniciamos um processo de treinar todos da equipe. Eu te falei que só de barbeiro são 80, nossa equipe está em torno de 105 pessoas. A saber o atendimento a pessoas com autismo e com outras doenças. Então a gente tem hoje na nossa equipe um psicólogo e uma terapeuta ocupacional que dá treinamento para todos eles. Uau. E aí, conforme esse funcionário, esse colaborador, ele recebe o treinamento, ele ganha um pinzinho com o símbolo do autismo. E se 90% da loja já recebeu o treinamento, a loja ganha um adesivo na porta. E a cada 3, 4 meses a gente faz essa reciclagem desse treinamento, que pode ter entrado gente nova, pode ter esquecido alguma coisa. Então se tornou mais um pontinho familiar aí dentro do nosso negócio. Empresário, você que está com a gente até agora nesse episódio, primeira dica importante para poder te passar: faça coisas dentro da sua empresa que estão diretamente ligadas aos seus valores, para que isso seja sustentável. Nós conversamos aqui com um empresário que está diretamente ligado à família, e o seu negócio, ele representa, ele trata famílias. Trata porque ele se relaciona com famílias e, obviamente, porque cada colaborador que faz parte desse time também tem a sua família e também pode se sentir em casa em função de tudo que essa barbearia faz. Digo e certifico como um cliente de uma dessas unidades que o atendimento ele é diferenciado, ele tem um ponto de diferença que em nenhum outro lugar eu vi e por isso eu continuo indo para lá. É uma propaganda totalmente gratuita, mas conheçam a Dom Hélio, caso tenha aí na sua cidade, na sua região. Outro ponto importante que você, empresário, precisa estar muito atento no seu negócio. Ele acabou de dizer para a gente aqui que a unanimidade, muitas vezes ela não é boa. Todo mundo está pensando em ir para um lado, todo mundo está pensando em fazer de um jeito, todo mundo está olhando para o segmento. Talvez até no seu segmento as pessoas dizem que o cliente é problema. Ah, mas o cliente do meu segmento é um problema. De verdade, o cliente é problema? Será que aquilo que nos traz receita é o que nos gera problema? Ou talvez a gente precise mudar o nosso método de trabalho para atender melhor esse público ou até nos posicionarmos de forma correta. Porque muitas vezes até o seu posicionamento não é congruente com aquilo que você espera entregar para o público que você gostaria de atender. Você também pode estar atendendo o público errado. Diante de tantas aulas que esse episódio pôde trazer para a gente, essa entrevista pôde trazer para a gente, faça uma leitura mais profunda do seu negócio. E se você precisar de uma dica do Marcos ou de tantos outros entrevistados que nós já tivemos aqui no Negócio em Foco, não esqueça de se inscrever no canal e deixar os seus comentários, suas dúvidas. Vai ser um grande prazer nosso responder e poder te ajudar, porque esse programa foi feito para você, que é líder, que tem uma empresa que você precisa cuidar e desenvolver para que ela cresça e prospere. Afinal de contas, é essa a sua grande missão. Quero agradecer a Náutica Digital, nosso grande patrocinador, um espaço aqui em Alphaville com um espaço de podcast.
sala, esse espaço que nós temos aqui também, que pode ser usado para talk show, lives, enfim, você pode usar a sua criatividade aqui. São 130 pessoas sentadas no coração de Alphaville. Quero agradecer a toda a nossa equipe, o Jadson, a Jax Media, o Tim que está por trás das câmeras, o Adelar, que é o dono desse espaço, e agradecer principalmente a você, que está com a gente desde agosto passado, acompanhando as nossas entrevistas, e eu tenho certeza que aprendendo muito mais com esses grandes líderes empresários que passam pelo nosso sofá. Eu espero que você esteja aqui em breve contando a história do seu negócio. Marcos, muito obrigado. Obrigado a você, Adriano. Prazer imenso estar aqui. Muito bom esse bate-papo, muito sucesso. Obrigado aí pelo convite. Foi um grande prazer. Os endereços você tem aí mais ou menos de cabeça para passar para a gente? São 10 lojas, as 10 estão em shopping. Então, talvez mais simples a gente falar os nomes dos shoppings do que do endereço. No Rio de Janeiro, a gente está no Shopping Via Parque, no Shopping Nova América, no Bangu Shopping, Ilha Plaza e Shopping Boulevard em Vila Isabel. Aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, estamos no Shopping Tamboré, Santana Park Shopping, Granja Viana, Osasco, Super Shopping Osasco e Dom Pedro em Campinas. Então é só procurar a sua loja mais perto, conhecer o trabalho excepcional do Hélio, se inspirar nesse trabalho excepcional e viver uma boa experiência, né? Entra lá no nosso Instagram, nosso site, você vai ver o endereço todos lá e com certeza vai ser um prazer te atender. Todas as descrições, os links, tanto para o Instagram do Marcos ou Instagram da Barbearia, estão aqui na descrição do vídeo, é só clicar aqui também e seguir. Mais uma vez, obrigado. Obrigado de novo, foi um prazer. Para você que está em casa, obrigado. Até a próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Até mais.